Então aqui nós temos a questão TRT, certo? Tranquilo? Só para dar uma relembrada nos conceitos de equipamentos de rede, tá? Então vamos aqui ao enunciado. Então, sobre os equipamentos utilizados para a interligação de workstations a outros computadores, considere. Então aqui vamos citar aqui primeiro Hub. O Hub, a gente sabe que ele é um equipamento de rede, tá? Um dos primeiros. Ele serve justamente para você ter uma máquina aqui, você vem aqui com um cabinho, conecta nele, você consegue fazer essa comunicação. Como é que ele funciona? Você vem com os dados, sinal elétrico, ele aqui dentro regenera esses dados, amplifica, certo? E envia para todas as portas esse sinal. Então ele é mais um repasse, um repetidor com mais portas. Então, num termo técnico, quais são as explicações que isso ocorre? A gente pode dividir primeiramente em duas partes. Nós temos os domínios, tá? Nesses domínios nós temos duas definições que vão se aplicar tanto para o hub quanto para os comutadores quanto para os roteadores. Então, os domínios de colisão, tá? Domínio de broadcast. Como é que vai ser tratado essa colisão, tá? A colisão nada mais nada menos é do que como você tem um meio compartilhado para enviar os dados. Então duas máquinas podem chegar ao mesmo tempo e querer enviar uma coisa. Isso vai causar problema de colisão. Então nós dizemos que o hub ele não possui um domínio da colisão, ou seja, não tem uma forma de tratar a colisão, tá? Intrinsecamente, certo? Ele não tem uma maneira de tratar essa colisão. Vai haver um tratamento de colisão através do protocolo Ethernet, através de um protocolo chamado CSMA-CD, tá? E nesse meio, caso ocorra uma colisão, ele vai parar o que está fazendo, esperar um tempo aleatório e depois reenviar, tá? Mas isso é do protocolo. Então nós dizemos que o equipamento ele não possui um domínio de colisão, certo? Então marcamos isso aqui como falso. Já o domínio broadcast é a possibilidade de você enviar uma mensagem e essa mensagem chegar exatamente aonde você quer. Na verdade, vamos melhorar isso. O broadcast ele evita que algumas máquinas façam a tempestade de broadcast, ou seja, pegar um pacote e enviar para todos os membros, todos conectados vão receber esse enlace e assim, consequentemente, todos aqueles hubs que estão conectados. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma máquina, eu tenho um hub que é conectado a outro hub, que aqui tem várias máquinas conectadas a ele, e nesse aqui também, e aqui eu tenho um outro conectado, dois conectados e outras máquinas. Então, se uma máquina aqui enviar um pacote, você já viu, né? Ele vai retransmitir para todo mundo. Então, chega a ser absurdo. Tem até um termo chamado tempestade de broadcast, tempestade de hub, tá? Porque é um pacote que vai ser enviado para todo mundo, indesejável, certo? Você quer enviar para uma pessoa e você envia para todo mundo, porque é característico do equipamento. Então, nós chamamos aqui a ideia de que nem domínio de colisão, nem domínio de broadcast vão ser coisas naturais do hub, tá? E agora vamos falar dos comutadores, né? Ou switches. Os comutadores eles vão atuar diferente do hub, sabe? Ele vai servir como interligação de máquinas
numa rede e, diferentemente do hub, como é que vai ocorrer essa comunicação, esse envio de um pacote para o outro? No comutador, ele não vai enviar para todo mundo o mesmo pacote, ele não vai enviar para todas as portas uma mensagem de uma máquina. Ele vai criar um circuito dentro dele que vai permitir uma conexão direta de uma máquina para outra. Então, for enviar um pacote, vai ser diretamente para aquela máquina, somente aquela máquina vai receber esse pacote. Então, não vai haver um desperdício de banda, não vai haver colisões, tá? E não vai haver a possibilidade de você ter enlaces ou portas que vão aceitar velocidades diferentes, certo? Então, se essa porta aqui suporta uma velocidade maior e essa aqui também, então você consegue aumentar essa capacidade de aproveitamento da banda. Então, nós temos que, para isso ocorrer de fato, de uma melhor maneira, de uma máquina, endereço MAC tal, posso enviar para outra máquina, endereço MAC tal. O comutador, ele é mais esperto, então ele vai ter uma certa noção dos computadores conectados a ele. Como é que isso ocorre? Através de uma tabela, é chamada tabela de comutação. Então, essa tabela de comutação, ele vai associar o endereço MAC da máquina com a interface de saída, tá? O comutador, ele é mais inteligente porque tanto vai ter essa possibilidade, essa memória armazenada nela, quanto também a autoaprendizagem. Então, isso para o usuário é transparente. Então, ele tem uma característica que é o plug and play, que faz com que você conecte uma máquina no switch sem precisar de configurações avançadas, tá? Essa tabela ela é construída automaticamente. Então, tem um processo de a máquina envia um pacote, o endereço de origem X para Y. Então, deixa eu explicar isso melhor. Então, primeiramente, chega um arquivo, um pacote, digamos vamos usar o termo correto, um quadro, certo? Nesse quadro, que vou detalhar em outras aulas, possui em seus campos tanto o endereço de origem, então eu tenho um endereço de origem, tá? E o endereço de destino. Nesses campos vamos ter a entrada de um endereço no formato MAC, tá? Um endereço físico. Então nesse quadro aqui, que é o termo utilizado na camada, né, de enlace, esse quadro é enviado ao switch. Digamos que ele esteja com a tabela vazia. Então a tabela de comutação está vazia. Então a primeira coisa que vai fazer é, nessa interface, o quadro, o endereço de origem tal, está associado à porta 0. Temos um exemplo bem rústico, tá? Nas outras portas, o switch não sabe quem são seus endereços. Então ele vai fazer o quê? Ele vai enviar, tá? Em difusão, que é difusão? Ele vai enviar sem destino certo, sem destino específico, ou seja, para todos. Vai propagar esse pacote para todos. Quem responder a ele com positivo
ele vai armazenar esse endereço na porta de resposta. Se o pacote não é para você, ele vai totalmente ignorar, ou seja, a máquina que recebeu o pacote e o pacote não é para mim, ele vai ignorar, tá? Só que vai responder vai ser o quadro, a máquina com o endereço MAC presente no endereço de destino, tá? Então aí ele vai e armazena. Além disso, do endereço MAC, a porta também armazena um tempo, o horário, tá? Em que foi associado esse endereço para caso, digamos, após um tempo não recebeu nada, nenhum quadro dessa máquina, desse endereço aqui, dessa porta. Então, ele vai ser descartado e sim dará entrada a uma outra máquina, tá? Então isso permite que a tabela seja atualizada constantemente e você possa plugar, desplugar outras máquinas sem sofrer nenhuma configuração, sem nem entrar com nenhuma configuração, tá? A esse tempo aqui, no livro do Kurose, nós vamos ter um tempo chamado tempo de envelhecimento, tá? E aí, resumindo, então, nós temos computadores, olhando pela mesma ótica que a gente viu, os hubs, eles não possuem domínio de colisão, tá? Então pode ser que a máquina possa enviar para todos, tá? Quando não tem um endereço MAC encontrado, ou até mesmo endereço MAC de broadcast, tá? Que tem o seguinte formato, é o 00, tá? Por aí vai. Com esse endereço aqui, no quadro, no campo de destino, ele vai enviar para todos. Então, computadores, resumindo, domínio de colisão e domínio de broadcast. O que é que nós temos aqui? Ele possui sim um domínio de colisão, pois um segmento é dedicado exclusivamente para o envio da mensagem, então ele não vai deixar que dois quadros cheguem ao mesmo segmento, ao mesmo tempo, tá? Toda manobra. Mas ele não tem domínio sobre o broadcast, então pode ocorrer mensagens enviadas para muita gente, tá? Só uma correção aqui, o endereço não é o 00, tá? O endereço de broadcast vai ser o F, que é o máximo valor do endereço MAC, tá? Então esse endereço é reservado para um broadcast a nível da camada 2, tá? Mas isso aqui é só para pontuar. E agora vamos falar do equipamento de rede, tá? O roteador. Ele atua na camada 3, tá? Ele é responsável por interligar máquinas, tá? De uma forma que ele vai utilizar a melhor rota e a mais curta para interligar duas máquinas, tá? Então, ele atua através da leitura do endereço IP presente nos pacotes enviados, tá? Ele permite a comunicação, então, vamos falar de um termo técnico, ele permite a comunicação entre redes, tá? Então, interredes, tá?
Porque a camada de rede ela é responsável pela comunicação hospedeiro-hospedeiro, tá? Então, quando nós temos a definição de máquina assim mais isolada, hospedeiro vai ser aquela máquina que está conectada a uma rede, por assim dizer, tá? Então, esse serviço é prestado pela roteador. Na questão de domínios, tanto de colisão, a gente vai ver que o roteador ele tem suporte a esse domínio, porque ele vai permitir um caminho único das informações, tá? Esse tratamento. E tem o domínio de broadcast, tá? Ele isola o tráfego do broadcast somente para aquela rede daquela interface, tá? Ele não replica esses dados. Ele possui também uma tabela chamada tabela de roteamento, em que ele associa cada interface a outros tipos de redes e ele dá um tipo de estimativa. Então, isso aqui também é uma tabela que é constantemente atualizada. Vamos ter a presença de vários protocolos importantes para determinar melhores caminhos e etc. Então, quando um pacote chega aqui, ele já sabe qual vai ser o melhor caminho para percorrer e o encaminha, repassa esse pacote para outra interface. Então, vamos aqui, só foi uma rápida explanação sobre todos esses equipamentos. Vamos tentar agora fazer essa questão, tá? Então vamos lá. O hub tem a característica de formar dentro de seus circuitos diversos barramentos Ethernet, permite que todos os computadores a ele conectados possam se comunicar, mas não faz a regeneração. Então temos dois erros aqui, tá? Ele não vai criar diversos barramentos, tem só um, tá? Assim, a grosso modo, ele não vai ser exclusivo. Ele faz sim a regeneração, tá? Ele faz a regeneração do sinal. Recebe, amplifica, retransmite a todos. Vamos aqui então aqui marcar como errado. Vamos aqui agora para a segunda. O switch forma um único barramento e ele amplia o problema de colisão, tá? Esse aqui está errado. Essa aqui sendo a definição mais para o hub, tá? É a definição adequada para hub, tá? Porque ele não cria um barramento, ele não faz uso de um barramento, porque implica que ele está usando um compartilhado, não é um compartilhado, tá? Ele cria um circuito isolado para cada conexão, tá? Ele não vai ampliar o problema, ele vai sanar o problema, porque é isolado, dois quadros não vão entrar no mesmo segmento, tá? Então aqui também está como errado. Comutador, tá? Que é o switch, armazena e repassa, tá? Ele usa um buffer para enviar, caso seja vários quadros, ele armazena e vai mandando na velocidade do barramento, tá? Então, todos esses detalhezinhos presentes no switch, no comutador, essa preocupação para utilizar a melhor forma a banda, o segmento, tá? Ele repassa pacotes usando endereço MAC, tá? Então isso aqui é válido. Os roteadores usam endereço de rede, certo? Que é o IP, tá? Endereço IP. Então esse aqui, verdadeiro. Comutadores não oferecem proteção contra tempestades de broadcast. Então isso aqui é verdade, tá? Porque normalmente não vai ter essa proteção.
vai ter algoritmos para tentar minimizar e tal, mas nativamente não vai ter. Então, 3 e 4 é a resposta correta, tá? Então, por hoje é só.